tarde a todos, que Jesus nos abençoe. Nós tivemos, recentemente, o evento da Páscoa, o evento da crucificação do Cristo, e o que nós nos propomos no dia de hoje é trazer uma reflexão que nenhum livro trouxe, que nenhuma seita religiosa trouxe e que nunca foi falado, onde a doutrina espírita, através dos benfeitores da espiritualidade, trouxeram a vida física para o nosso conhecimento. O que nós vamos falar é o que no momento em que Jesus passava pela crucificação, o que ocorria no ambiente espiritual naquele local, onde os olhos humanos não podiam perceber. O que ocorria? Um evento grandioso que se passava no âmbito da espiritualidade. Mas antes de trazermos essa colocação, vamos apenas comentar também quando Jesus foi designado para vir ao mundo físico, libertar a nossa consciência, nos preparar para o nosso progresso espiritual, que foram também tomadas algumas circunstâncias, foram feitas algumas situações que também muito se desconhece. Quando Jesus foi designado, os astrônomos do mundo espiritual, então eu estou falando de um estudo sério, uma astronomia do plano espiritual, não é horóscopo barato de revista. Então, quando os astrônomos perceberam que o melhor momento para a vinda do Cristo é que quando houvesse uma conjunção planetária de Júpiter, Saturno e Vênus no signo de Peixes. E por que isso? Porque quando há essa conjunção, o ambiente terreno recebe as influenciações de vibrações mais suaves, mais calmas. As próprias pessoas exibem uma conduta também mais tranquila. E era importante porque Jesus tinha sua vibração altamente suavizada, equilibrada, sensível, e seria muito justo esse auxílio, porque ele ia adentrar no mundo físico com vibrações pesadas que aqui se exerce. Então, quando havia essa conjunção, aí Jesus começou a sua caminhada para a vida do mundo material. E ele foi fazendo a sua descida vibratória, como chamam os espíritos, ou seja, ele veio descendo das regiões superiores, e cada descida é uma região menos superior, ia adaptando-se paulatinamente aos choques vibratórios, até então chegar no mundo físico. E quando Jesus chega no mundo físico, governador planetário, a autoridade maior espiritual que pisou neste planeta, ele nos trouxe o primeiro exemplo, logo no seu nascimento, renascendo numa manjedoura. A primeira lição de humildade. Então, somente um espírito dotado de muito amor, que ele renuncia
as regiões paradisíacas do mundo espiritual que ele habitava, para vir conviver junto às regiões esburacadas, empoeiradas de Jericó, de Magdala. Somente um espírito desse nível, ele abdica do convívio dos espíritos superiores da esfera espiritual que ele habitava, para conviver com ladrões, corruptos, prostitutas, enfermos, necessitados e as mais variadas situações das pessoas. Ele troca as belezas da Via Láctea pelas noites estreladas sobre o lago de Genezaré. Então, somente um espírito dotado de um amor, de um desejo mesmo de nos preparar para a nossa conquista espiritual, né, para abraçar esta missão tão difícil. E nós sabemos as curas que Jesus fazia, as parábolas que ele nos ensinou, a doutrina espírita que nos foi legado posteriormente, o Evangelho. Então, todos os caminhos para a nossa elevação. E que nós vamos comentar um pouquinho, então, são aqueles momentos cruciais de Jesus. Porque quando ele foi levado a Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos o interroga: tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: tu o dizes. E Pôncio disse: mas eu não vejo um rei, eu vejo simplesmente um homem. E Jesus lhe disse: Pilatos, você está errado. Você não está vendo simplesmente um homem. Você está vendo o homem. E o que Jesus queria dizer com isso, quando ele se intitulou o homem? Porque Deus nos enviou Jesus como um modelo de uma sociedade que ele nos tinha planejado. Então Jesus veio como um modelo para que nós o seguíssemos esse modelo. Então ele veio numa condição diferenciada do homem comum. Não era o homem, ele era o homem que foi enviado por Deus para nos direcionar o caminho. Então ele foi o grande modelo, só que nós, infelizmente, o vimos como chefe de uma religião. Vivemos mirando Cristo como chefe religioso e nós esquecemos do modelo. Naqueles momentos onde Jesus passou pela crucificação, havia uma turba como que enlouquecida, né, para assistir o sofrimento dos outros, os soldados romanos, a classe sacerdotal de Jerusalém, os doutores da lei. Então, todo aquele grupo que era contrário ao Cristo. Então, enquanto ele estava sendo ferido, quando estavam levando dor naquele momento dramático da crucificação, e aí nós vamos entrar o que os olhos humanos não percebiam. Que desciam correntes de espíritos da vida espiritual, espíritos que eram adestrados na medicina espiritual. E estes espíritos, eles traziam pomadas como que anestésicas, e passavam no corpo do Cristo
nos seus braços, nas suas pernas, na região da cabeça. Então eles passavam essas pomadas que minimizavam o sofrimento. Uma outra equipe de espíritos desceu naquele local para dar consolo à sua mãe, Maria de Nazaré, ao apóstolo João, que foi o único apóstolo que ficou, a Maria Madalena e mais pouquíssimos seguidores do Cristo. Então essa equipe foi até eles para lhes dar o consolo, o conforto. Logo depois desceu uma equipe muito grande de espíritos ligados à justiça divina. Então esses espíritos chegaram ao local e começaram a catalogar, anotar o nome de todos aqueles que estavam levando ferimento ao Cristo, para que no momento oportuno as divinas leis, as leis da causa e efeito, viessem lhes cobrar essas atitudes. E pouco depois veio como que um espírito solitário, vindo numa grande velocidade, que foi diminuindo e ele começou como que a planar sozinho, próximo ao rosto do Cristo. E ele percebeu que o Cristo lhe queria dizer alguma coisa. Ele encostou os ouvidos, perto da boca do Cristo, e Cristo lhe disse: vai socorrer Judas, que ele acabou de suicidar-se. E aquele espírito sai numa disparada muito grande para prestar esse socorro a Judas. Enquanto se desenvolvia toda aquela barbárie no mundo físico, no mundo espiritual era festa, porque todos estavam se preparando para receber a volta do governador planetário. E havia cantos, entoavam-se muitos cânticos que ecoavam por todo esse universo, vozes angelicais que o ouvido humano não captava. Então ecoavam-se essas vozes, era toda uma preparação para esse retorno da vida espiritual. A história nos mostra aquelas personagens como Herodes, como tantos outros que prejudicaram o Cristo. Mas todos aqueles soldados, Herodes, todos aqueles personagens que estavam envolvidos na crucificação, eles eram apenas coadjuvantes. Eles eram apenas figurantes. É como você está assistindo um filme e existem os figurantes, aquele grande número de pessoas que passam numa cena, na outra, que você não sabe quem é, não sabe como se chama, são os figurantes. E lá ocorria igual. Todo aquele pessoal era figuração, porque os artistas principais, os mentores daquilo, estavam na vida espiritual. Os espíritos inferiores. Os espíritos inferiores que perseguiram Jesus durante todo o tempo, porque eles tinham um único objetivo: impedir que o evangelho se propagasse pelo mundo. Acreditavam que matando o Cristo, estariam matando a propagação do evangelho. E tanto isso era verdade que tinha aquele soldado Longinus, um soldado do Império Romano, que transfixiou a espada no abdômen de Jesus. E aquele soldado, ele trazia expressões, colocações que não eram habituais de um soldado romano.
porque eles estavam habituados a esses tipos de crucificação, mas ele falou algumas coisas que se percebia que não era dele, pois ele era apenas um soldado, e quando ele transfixiou a espada, ele disse: és rei, salva-te a ti mesmo. Ele estava mediunizado, era um exercício da psicofonia pelos espíritos inferiores. Então nós temos a psicografia, né? Onde a entidade espiritual toma a mão do médium e transmite a mensagem, como temos a psicofonia, onde o espírito assume o comando mental e a voz para transmitir a mensagem. Então aquele soldado Longinos ultrapassou com espada, ele estava sendo mediunizado por aqueles espíritos. Então os atores principais eram os espíritos inferiores da vida espiritual. E Jesus, naqueles momentos difíceis, ele ainda nos trouxe muitas lições. Quando ele vê João e Maria, ele diz para Maria, mãe lá da cruz: eis aí o teu filho, apontando para o João. João, eis aí a tua mãe. Jesus e João não eram irmãos biológicos, mas Jesus trouxe uma mensagem muito importante, mostrando que a família verdadeira não são a dos laços consanguíneos, não são a família que habita o mesmo teto, mas mostrava que a família real era a família universal. A família onde as ligações espirituais são profundas. A família real onde se vinculam espíritos com os mesmos objetivos, com os mesmos gostos, com os mesmos propósitos. Tanto que ao ensinar a oração, Jesus já dizia: Pai nosso, Pai de todos nós. Então, mostrando essa família espiritual que nós somos. Já deixou essa grande lição. E finalizando, praticamente o seu sofrimento: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. A lição do perdão. E Jesus reaparece 3 dias após a crucificação. Porque Maria de Madalena foi até o sepulcro onde ele estava para cuidar do corpo, e o corpo não estava mais lá. E ela começa a pensar várias coisas, quando ela ouve uma voz por trás dela, Maria. E quando ela se volta, ela vê o Cristo na sua frente. O Espírito do Cristo, só que naquele momento materializado. E ela ficou tão emotiva que ela teve o impulso de abraçá-lo. Ele falou: não me toques, eu ainda não fui ao meu Pai. Mas eu quero te dizer que a vida continua, que a morte não existe, e que estarei convosco até a consumação dos tempos. Então, onde estava Jesus aqueles 3 dias? Jesus, assim que se desprendeu do corpo físico naquela crucificação, a primeira coisa que ele fez foi ir atrás de Judas. Foi atrás de Judas e o encontra nas regiões de sofrimento do plano espiritual. Ele vai atrás, o chama pelo nome, e quando Judas vê o Cristo, começa a fugir. Judas já estava arrependido, estava sofrendo, e quando ele vê o Cristo, ele foge, e o Cristo vai atrás e fala: Judas, eu vim aqui para te auxiliar e não para te julgar, eu vim te auxiliar. Mas ele continuava fugindo, e Jesus exala a sua vibração amorosa, e Judas como que desmaia. E Jesus o toma nos braços e segue junto com Judas para o plano espiritual.
Então ele ficou esses 3 dias cuidando de Judas. Claro que Judas passou depois pelas leis divinas. A traição que ele fez a Jesus, o suicídio, claro que ele teria que responder por tudo isso, como respondeu. E numa das reencarnações posteriores, Jesus, onde Judas já era cooperador de Jesus, inclusive temos relatos do plano espiritual, quando havia aquela malhação do Judas aqui no mundo, eu não sei se ainda existe isso, mas quando era feito isso, havia uma vibração coletiva contrária a Judas, e essa vibração o alcançava no mundo espiritual, e ele já era um servidor de Jesus, o alcançava no mundo espiritual, e ele passava mal. Ele chorava e precisava de receber o socorro dos outros espíritos. Até que depois ele conseguiu uma estrutura melhor e que já conseguia suportar e lidar melhor com tudo isso. Mas teve um momento então que Jesus falou: Judas, você vai voltar ao mundo físico novamente. Só que agora você vai voltar num corpo feminino. Vai passar por experiências novas. Você vai passar pelas experiências que uma mulher passa. Então você vai voltar no corpo feminino. E aí Judas reencarna na figura de Joana d'Arc. Quando Jesus, antes de vir ao mundo físico, ele reuniu no mundo espiritual os seus futuros discípulos, 100 anos antes de Jesus vir. Os discípulos dele, todos eles estavam na vida espiritual e alguns seguidores de Jesus. Então Jesus começou a dizer-lhes sobre os testemunhos que teriam que passar, sobre as lutas que teriam que enfrentar, sobre as grandes dificuldades que os esperavam. Então Jesus falava já sabendo do evento futuro que teriam que percorrer. E aí de repente um dos espíritos que lá se encontrava levanta-se e fala: Senhor, eu serei o teu mais leal companheiro, eu serei o teu mais leal cooperador, eu te seguirei em todos os momentos na conclusão das suas tarefas. Esse espírito era Judas. Traiu, prometeu muitas coisas a Jesus e também acabou traindo. E aí nós nos perguntamos, será que às vezes nós não temos um pouco de Judas também? Porque nós julgamos muito Judas na traição ao Cristo. Agora imagine nós no mundo espiritual, com a necessidade de reencarnar, querendo reencarnar, porque é difícil, precisando reencarnar. O quanto nós prometemos? Prometemos aqui encontrar com os antigos desafetos para a reconciliação. Prometemos aqui chegar e tornarmos-nos pessoas melhores, espíritos de bem. Prometemos cooperar com Cristo no mundo. Prometemos seguir-lhe os passos, enfim, fizemos um grande número de promessas, porque nós queríamos reencarnar. E aí nós chegamos aqui. O que acontece? Estamos falindo com as mesmas pessoas, tropeçando nos mesmos buracos e nos endividando mais perante as leis divinas. Então temos também um pouco de Judas. Então, quando nós nos colocávamos sempre na posição de julgadores, nós também, outros também poderiam nos julgar por tudo isso. Sabendo que Judas também foi uma grande vítima de todo um esquema armado pelo plano espiritual inferior. E aí nós vamos ver a lição da cruz. Quando você olha a cruz pelo lado da frente, o que você vê? Sofrimento
abandono, truculência, violência, escárnio. A visão da cruz não é nada agradável pelo lado da frente. Você só vê sofrimento. Mas tudo tem os dois lados. E quando você vê a cruz pelo lado de trás, o que você vê? A vitória da vida sobre a morte. A espiritualização, a resiliência, o amor em ação, o caminho que foi preparado para o progresso e evolução de cada um de nós. É um lado muito mais agradável. A cruz foi uma possibilidade do Cristo, porque Cristo não precisava passar por todo aquele sofrimento. Foi uma possibilidade. Mas ele aceitou passar por aquilo. Por quê? Porque ele sabia que nós precisávamos. Ele não, mas nós precisávamos. Porque todos nós temos as nossas cruzes. Trazemos a cruz da enfermidade, a cruz das desilusões, das inquietações, das angústias, das frustrações. Trazemos a cruz das nossas inferioridades morais, espirituais, de tantas vicissitudes que nós passamos. É uma cruz que nós trazemos, porque é o sofrimento que vai nos lapidar. É o sofrimento que vai nos transformar. É o sofrimento que vai nos educar o espírito. Então Cristo não precisava, mas Ele sabia que nós precisávamos, então quis nos mostrar que a redenção nossa, perante as nossas iniquidades no mundo, serão feitas através da dor. Consta no mundo espiritual que Jesus, antes de reencarnar, ele dizia: eu quero passar por todo o sofrimento que o encarnado passa. Eu quero passar pelo abandono, eu quero passar pela violência. Mas, mestre, tu não precisas, és o espírito puro, mas eu quero passar. Quero passar pela dor, por todo tipo de sofrimento que o ser humano passa. Mas, mestre, por que queres passar por tudo isso se não precisas? Porque eu sou o Consolador prometido. E se eu não passar pela dor do humano, como eu irei consolar? Então Jesus em tudo pensava em nós. Então todo o sacrifício, Ele pensava em nós. Então muitas religiões acreditam na volta do Cristo. Mas Ele já veio. Só que Ele veio não num corpo material, como antigamente, mas Ele veio num corpo doutrinário. A doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Cristo de volta, é o Cristo no nosso meio, claro, como eu disse, sem um corpo físico, mas nesse corpo doutrinário que volta a relembrar tudo aquilo que Ele dizia, que Ele falava e que nos encaminha para o nosso progresso. E um dia, Cristo na vida espiritual vem junto com o anjo Ismael, governador espiritual do Brasil, e outros espíritos de escol, chegaram até as regiões aqui do Brasil. Vieram naquela volitação espiritual e chegaram bem próximo ao Brasil. E quando Cristo fala para aqueles acompanhantes: este é o país do meu coração. É neste país
que eu vou implantar as bases do meu evangelho, que era o Brasil. E quando Cristo está na vida espiritual, eis que ele encontra quem? Aquele soldado Longinos, que já tinha desencarnado, que tinha transpassado a espada. E quando aquele soldado vê o Cristo, ele também já estava arrependido, e ele corre até o Cristo e arroja-se aos pés do Cristo, suplicando pelo perdão, suplicando por todo o erro. E Jesus sabia que ele estava obsediado aquele dia, mas ele suplicava perdão, suplicava tudo aquilo que ele sentia, que ele não queria fazer aquilo, que ele estava arrependido, que ele estava disposto a cooperar com o Mestre. E Jesus, nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhuma crítica. Simplesmente falou: Longinos, levanta-te. Eu tenho uma função muito importante para você, naquele país, o Brasil, que é o país do meu coração. Você vai ter uma função muito importante nele. Você vai reencarnar. E depois você vai estar naquele país, exercendo uma nova atividade. E aquele espírito Longinos reencarnou como Dom Pedro II, vindo prestar depois um grande trabalho para o Brasil. O Chico Xavier, ele dizia, porque o Chico, quando estava rodeado de amigos, o Chico sempre trazia muitas revelações do plano espiritual, revelações que o Espírito Emmanuel lhe trazia. Então, as pessoas estavam conversando e aí Chico falou: olha, o Emmanuel me disse que por volta de 1950, 1940 e pouco, daqui mais ou menos, vamos arredondar, uns 30, 35 anos, Emmanuel nos disse que Dom Pedro II estará reencarnado como novo presidente do Brasil. Como novo presidente. Então, por todos aqueles que o prejudicavam, nenhum recebeu um tipo de reprimenda. Jesus a todos acolheu e delegou funções importantíssimas, entendendo, as limitações de cada um. E como Cristo nos reapareceu perante a doutrina espírita, mas ele continua aparecendo para cada um de nós todo dia, tomando outra face. Porque nós prometemos a vir cooperar com Cristo. E ele nos aparece. De que formas? Aparece na figura do desesperado, do doente, do aflito, do perturbado, para que nós possamos confortar, para que nós possamos auxiliar. E isso tão é verdade que Jesus, na separação dos justos e dos injustos, quando ele diz: passe à direita, vós, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Estava desesperado e me consolastes. Mas, mestre, quando que nós te vimos assim, faminto, sedento, nu, desesperado? Quando agiram nos vossos irmãos, quando fizeram isso aos vossos irmãos, foi a mim que fizestes. E aí, sejam bem-vindos ao reino do meu Pai. E vós que estáis à esquerda, tive fome e não me destes de comer.
Tive sede e não me destes de beber. Estava nu e não me vestistes. Estava desesperado e não destes a menor atenção. Mas quando te vimos assim, Senhor, quando os vossos irmãos assim se apresentaram e não o fizeram, e não o fazendo, foram a mim que não o fizeram. Então, a cruz também de Jesus, ela nos mostra a nossa necessidade. Por isso que ele deu aquele exemplo. Porque ele dizia sempre: aquele que quiser vir após mim, renuncie a tudo, tome da sua cruz e siga-me. Então Jesus não nos prometeu nenhuma facilidade. Ele não disse: aquele que vier após mim vai ser curado, vai ter todos os problemas resolvidos, todas as dificuldades resolvidas. Não. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, venha, traga todas as suas provas, as suas expiações a passar. Mas nisso lhe deixava embutido um exemplo, que ele não verbalizou, mas ele deixou embutido o exemplo, que aquele que vier com as suas dores me seguir, e o que seria seguir o Cristo? Seria nós nos vincularmos na sua doutrina, tornarmos-nos espíritos melhores. Então ele queria mostrar que quando nós o seguíssemos, as nossas cruzes teriam cada vez mais o peso diminuído, a dor diminuída, as aflições diminuídas, mas era necessário que nós o seguíssemos. E um grande cortejo sobe junto com o Cristo, para o plano espiritual, onde espíritos de toda ordem de elevação o aguardavam. Os cânticos que eram trazidos, cuja colocação ecoavam em todo o universo. E aí o Cristo das regiões paradisíacas que voltou a habitar, ele ainda nos olha, nos cuida, e embora ele esteja nessas regiões elevadas, é como falava o Chico, nós temos um equívoco, pois acreditamos que o Cristo está tão longe de nós, nas suas regiões superiores, mas nos diz Emmanuel que ele está cada vez tão mais próximo de nós, tão próximos, que nós não temos essa percepção. E esse é o Cristo que fez todo aquele trajeto para nos trazer lições, e que das suas regiões de luz nada nos cobra, nada nos exige, apenas espera pacientemente pela nossa transformação. Certa vez, quase que finalizando aqui, certa vez houve um evento espiritual, um congresso espírita em Curitiba. Então haviam inúmeros confrades da doutrina espírita, palestrantes, médiuns, trabalhadores da doutrina, enfim, pessoas envolvidas da doutrina espírita. E era aberto para o público assistir, porque tinha muitas palestras, tinha muitas coisas. E todos sentiam que naquela semana algo tinha acontecido de diferente. As pessoas começaram a ter uma percepção melhor, as noites pareciam muito mais bonitas. Algo que a gente não se vê quase hoje por causa da poluição, as estrelas mostravam-se assim em toda a sua grandeza. As aves cantavam com mais alegria.
As pessoas pareciam que naqueles dias havia assim, uma maior fraternidade de umas para com as outras. As claridades do sol pareciam muito mais mornas, muito mais gostosas, muito mais bonitas. Então toda a natureza tomou um aspecto, e isso foi percebido por todos os participantes daquele congresso. Há uma mudança de ambiente, mas para melhor, de positivo. E aí, quase no fim do congresso, pelo trabalho da mediunidade, foi trazida uma grande informação. Que todas aquelas observações, aquelas sensações, aquele visual, todo aquele conforto espiritual melhor que todos tinham presenciado, tinha apenas uma resposta: o Cristo tinha se aproximado do planeta. Então eu agradeço a todos vocês pela atenção e que Jesus nos abençoe. Obrigado.